Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Juliano e vocês estão em Dados e Mapas. E hoje, pessoal, nós vamos explorar aqui uma cidadela esquecida, né? Utilizando aqui o grande oráculo das cidadelas esquecidas, né? Que foi aí desenvolvido aí pelo Rogério Oliveira, aí o xamã, tá? Do canal Um Dado Mais 10. Eu vou deixar aí link na descrição, tá? Do canal dele, pessoal. Dei um pulo lá. Lá vocês encontram aí os links, né? Dos materiais que ele desenvolve. Tem vários materiais legais. Entre esses materiais tem esse aqui, que é bem bacana, tá? Que é um oráculo aí que traz aí algumas possibilidades aí dentro de cidades, né? Esquecidas, abandonadas, né? Como quiser. E teve recentemente aí o desafio solo, se não me engano, de fevereiro, né? Que era explorando uma cidade e que nós já até lançamos aqui uma versão aqui no canal e, e eu achei bem legal, bem interessante. Fiquei com vontade novamente de explorar uma cidade. E quando eu vi esse oráculo aqui, eu pensei, eu preciso, né? Preciso novamente estar aí explorando cidades abandonadas. E esse oráculo tá muito legal, pessoal. Tá de parabéns aí, tá, o xamã, por ter feito aqui esse oráculo muito bem feito, feito com muito carinho, né? Dá para ver que ele se empenhou bastante para deixar ele aí em uma qualidade muito boa, né, pessoal? Acho que não tá focando direito aqui na câmera, mas baixem aí o conteúdo, né? Deem uma olhada com calma, tá? Tem muitas tabelas aqui, muitas páginas, né? Que pode ajudar aí vocês de várias formas. Então, pessoal, eu vou usar, esse aqui não é um sistema, tá? De RPG, ele é só o oráculo mesmo, né? Algumas tabelas ali para a gente poder explorar. Então, o que que eu vou estar usando? Vou usar aí o sisteminha que eu estou desenvolvendo, que é o Dados e Mapas RPG, tá? Criei já um personagem aqui, criei mais ou menos uma trama para ele, né? Porque que ele está indo nessa cidade. E também, né, pessoal, eu tinha pensado em criar aí um mapa de cidade novamente, mas faz tempo que eu queria fazer algo diferente, né? Eu queria fazer aqui uns tiles, né? Uns tiles, né? Como que podemos falar, né, pessoal? Umas peças de cidade aí que podem ser montáveis, né? Que a gente possa fazer de uma forma aleatória, mais ou menos como funciona aí as masmorras, né? Mas em vez de a gente ter peças de masmorra, a gente pode ter aí peças de cidade, né? Pedaços da cidade. Então é uma ideia que faz tempo que eu queria desenvolver aí, né? E hoje eu fiz rapidinho, né? Desenhei em uma folha e deu mais ou menos 12 cartinhas aqui, 12 peças, né? E a gente vai montando, né, pessoal? Vamos sorteando e encaixando aqui as peças, formando a cidade. Então é isso que nós vamos fazer hoje. E cada peça dessa que nós entrarmos nessa cidade, né? Então isso dá um ar mais desconhecido para a cidade, né? Transformando ela meio que em um labirinto, né? Cada peça que nós formos entrando na cidade, nós vamos rolando ali naquela tabela ali, né? Então é uma ideia aí, pessoal. Eu gosto de fazer essas coisas assim artesanalmente, né? Às vezes eu faço no digital, né? Mas quando dá, né? Quando eu posso, eu gosto muito de fazer de forma manual, igual eu fiz aqui hoje. Eu acho que fica mais legal, né, pessoal? Fica aqui no papel, ele fica meio dobrando aqui, né? Mas ele, assim, a ideia, né, pessoal, de estar aqui em cima da mesa, feito por você, é outra coisa. Então, eu incentivo todo mundo, né, pessoal? Não precisa saber desenhar e nada assim. Faz uns quadradinhos ali e tal, com os riscos. Vocês veem que é tudo linha torta mesmo. E isso, mas a satisfação de você fazer o teu próprio material é incrível. Eu recomendo aí, né, pessoal? Eu sei que o pessoal que é do print and play está mais acostumado com isso, né, de construir seus próprios jogos, mas vale muito a pena, tá? Mesmo desenhando, né, sem precisar às vezes até imprimir, né? Então vamos lá, pessoal, para a gente não demorar muito, né? Já estou me enrolando aqui. Eu vou deixar esse deck aqui de uma embaralhada, né? Vou deixar aqui de lado, tá? E eu vou jogar aqui com um personagem, tá? Que vai ser o Inquisidor, tá? Ele é um juiz inquisidor. Dentro da história aí do Dados e Mapas RPG, vai ter ali uma certa perseguição a alguns povos, né? E esse Inquisidor, ele persegue ali alguns povos, em especial os vampiros, tá? Então os vampiros vai ser um dos povos aí que a gente vai ter, né, no jogo. E, e eles têm sido perseguidos aí nos últimos 100 anos, tá? Os imperadores têm feito uma caçada aí a essas criaturas que são muito poderosas, né? Então eles geralmente, ultimamente, têm se escondido
tem buscado aí se ocultar, né, da multidão e tudo mais, então ninguém sabe onde eles estão. Mas, né, pessoal, para o jogo, né, pro jogo que eu estou desenvolvendo, eles vão estar aí infiltrados aí em posições governamentais, vão estar infiltrados na sociedade em geral, de forma que não chamem atenção, mas eles, o sonho deles é restabelecer aí o Império Vampírico, né? Voltar aí aos tempos de glória, né? Das antigas casas, antigas famílias vampíricas, né? Que dominavam aí boa parte do reino. Então eles estão aí tramando aí uma revolta e uma insurgência, não sei, né, pessoal? Isso nós vamos descobrir futuramente. Mas hoje nós vamos assumir aí o papel do Império, né? Com o seu inquisidor aí que vai caçar, né, esse vampiro. Então eu criei aqui a fichinha do personagem, né? Usando aqui a nossa fichinha improvisada por enquanto, tá? Então, ele vai ter 2 de bravura, 2 de intuição, né? E 1 de astúcia, tá? Ele é um juiz inquisidor. Ele tem como arma ali uma espada de prata que causa 3 de dano, né? E magia ele domina a luz e domina o ar, tá? E objetos ele tem um martelo e uma estaca, né? Vocês já adivinham para que serve, né? Então ele vai caçar esse vampiro. E rumores aí dizem que esse vampiro aí, alguém muito importante aí, um rebelde, né? Ele estaria em uma cidade, né? Uma cidade aí que já não é frequentada há muito tempo, uma cidade meio esquecida, meio abandonada, e que foi aí, de repente, amaldiçoada, né? Por alguns necromantes que lá viveram, né? E fizeram experiências macabras. Então, essa cidade, ela meio que não é mais habitável, digamos assim. Então, as pessoas evitam ir para lá. Fica em uma terra meio inóspita, remota, né? De repente entre montanhas ou coisa assim, aonde há até uma dificuldade de chegar até lá. Mas nosso aventureiro, nosso inquisidor, ele é muito brabo mesmo, né? Ele tem aquele sangue né? Aquela vontade, né? De caçar e de encontrar esse vampiro, né? E ele tá nessa caçada, nessa investigação há muito tempo. E ele deseja, né, chegar e encontrar esse vampiro de qualquer forma, e ele ficou sabendo que talvez esse vampiro estava aí morando, vivendo nessa cidade abandonada aí, nessa cidade esquecida. Então é isso, pessoal. Vamos começar nossas rolagens, né? Tá meio escuro aqui, tá, pessoal? Então, essa imagem não ficar um pouco escura, né? Vocês me desculpem, né? Vou até tentar melhorar o brilho aqui dela. Não sei se vai dar certo, mas é porque eu tô gravando já bem à noite aqui e talvez, né, pessoal, também tenha aí um som ou outro de chuva, né, pessoal, que tá chovendo aqui também, mas nada que atrapalhe aí nossa jogatina. Vamos lá. Então vamos começar aqui, né, rolando aqui comprando, né, vamos primeiro ver para onde será que nós podíamos ir. Eu coloquei uma encruzilhada para a gente começar, né, para nós não ficarmos presos, que tem cartas aí de cenário que são cartas de beco sem saída e coisa assim. Então a gente tem aí 4 possibilidades para começar. Eu vou jogar aqui um dado, vamos ver, né, pessoal? Eu vou contar até 6, começando com a parte de cima, né? E vamos ver para onde a gente vai. 3, né? Então 1, 2, 3. Então nosso cavaleiro aqui, o nosso inquisidor, ele começa indo aqui nessa direção, na direção sul da cidade. E nós encontramos aqui mais uma encruzilhada, até vou levantar um pouco para cima aqui, né? Encontramos uma encruzilhada aqui. E aqui a gente já tem aqui uma referência, né, pessoal? Fiz algumas referências aqui. Ele olha ao longe, né, que tem uma placa ali que é de uma ferraria ali, de uma serralheria, né? Um ferreiro vive ali, vivia ali, né, talvez. A gente vê que a porta está fechada, todas as portas estão trancadas. E ele vai caminhando ali pela rua, né? Chegando naquela região. Então agora que a brincadeira começa, né, pessoal? Vamos ver aqui no oráculo o que a gente encontra, né, dentro desse bloco de cidade aqui, né? Deixa eu rolar aqui no canto, vamos ver. Então assim, o 3, né, vai ser o nosso primeiro número, né? E o 3 também vai ser o nosso segundo número. Então o azul vai ser o nosso primeiro número e o verde o nosso segundo. Então a gente tem aqui 33, vamos procurar aqui, né? 33. Aqui 33, né? A lâmina das sombras.
desgarradas. Deixa eu pegar aqui na mão, né, pessoal, para mim conseguir ler aqui de longe. Fica difícil de enxergar, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês ficar melhor, né? A lâmina das sombras desgarrada, uma espada fina e negra forjada de um metal desconhecido. Olha que interessante, pessoal. É um artefato, né? Um artefato ou relíquia, né? Quando empunhada, seu portador não faz sombra, como se parte de sua essência fosse consumida. Seu último dono desapareceu sem deixar vestígios. Apenas sua sombra ficou para trás. Caramba, pessoal. E agora, o que vocês acham, né? Eu pego essa espada, né? Então o inquisidor, né? Eu não falei para vocês, o nome dele é Barael. Então Barael, ele olha aquela espada cravada ali na esquina, né? Enfiada ali em uma pedra, ali num vão ali de uma pedra ali no canto assim da esquina, né, pessoal? E ele fica olhando aquela espada, né, aquela lâmina sombria, tá? E a pergunta é, ele pega ou não pega, né, pessoal? Eu acredito que se ele pegar, pode ser que ele já vire sombra ali, né? Seu último dono desapareceu sem deixar vestígios. Caramba, né? E o que que a gente faz, pessoal? Né? Eu vou rolar aqui, né? Um dado, primeiro perguntando se ele pega ou não, né? Tem três, como tem três aqui, não sei se foi assim que o Xamã programou, né? Isso aqui, mas isso aqui já é um improviso, tá? De interpretação. A gente tem três possibilidades aqui, talvez, tá? Uma espada fina e negra forjada de um metal desconhecido, tá? A gente pode rolar um metal, eu tenho uma listinha ali de metais, né? De metais ou de características de espadas. Diz aqui, quando empunhada, seu portador não faz sombra, como se parte de sua essência fosse consumida. Então, de repente, pode ser que toda vez que a gente use drene, né, um pouco de algum atributo nosso, tá? E por último, seu último dono desapareceu sem deixar vestígio, apenas sua sombra ficou para trás. Então, pessoal, essa espada talvez vai drenando, né, até que o portador, né, desapareça. Eu vou deixar essa espada ali mesmo, né? Não gostei muito, né, pessoal? Achei meio tenebrosa demais. O Inquisidor, ele não gosta muito dessas coisas sombrias, né? Ele é meio religioso, né, pessoal? Ele é meio sério nessas coisas, né? Contra essas coisas sombrias, então ele resolve deixar ali mesmo, tá? Então nós vamos pro próximo, né? Pro próximo pedaço de cidade aqui. Vamos ver o que a gente acha, pessoal. Caramba, já chama aqui um tipo de um templo, né? Vou andar para cá, para essa direção. É tipo de um templo isso aqui, né? Que eu quis desenhar, que não ficou muito bom, né? Mas tá valendo, né? E vamos lá, vamos rolar aqui para ver que tipo de situação acontece. Então o verde vai ser o primeiro número, 34. Caiu pertinho, deve ser outro artefato, né? Vamos ver aqui o 34, o que é? 33, 34. Relicário de vidro rachado. Então ele olha em cima do altar, né? Daquele templo a céu aberto ali, né? Ele olha ali que tem um relicário de vidro, né? Que tá tudo rachado. Pequenas rachaduras ali, né? Tipo um vidro assim que foi, né? Rachado assim em vários pedacinhos, né? E ali diz assim, um amuleto oval feito de vidro escuro com rachaduras que parece se mover lentamente. Carrega um fragmento da alma de um antigo profeta que fala com quem o segura. Pode oferecer visões sobre o futuro, mas sua voz torna-se cada vez mais urgente e desesperada. Se for quebrado, libertará algo que estava preso ali dentro há séculos. Caramba, pessoal. É que traz muita informação, né? Então eu vou considerar que eu não sei dessas informações, senão, né, perde a graça. Eu vou perguntar para o oráculo, né, se o Barael ele resolve pegar esse amuleto aí e carregar com ele, tá certo? Ó, tiramos um 4, 4 para mim é sim, tá? Apesar que esse oráculo aqui ele usa 1, 2 ou 3, tá? Mas eu uso 4, 5 ou 6 como sim. É um sim, não muito assim, né? Ele fica meio receoso e tal, né? E ele vai e pega ali, né? O artefato, tá? Com a mão. Então, quando ele pegou com a mão, aí eu vou fazer
né, alguns testes aqui para ver se ele percebe algo maligno ali, né? Se ele consegue controlar. Nós temos aí 2 de intuição, então é um teste de intuição, tá? O teste médio nesse jogo é 6, tá certo, pessoal? Eu vou rolar aqui, vamos ver, né? O que ele consegue, tá? Se ele tirar 6, ele consegue saber um pouco sobre o artefato, tá? E conforme mais ele tirar, mais ele vai saber aqui, tá? Vamos fazer dessa forma. Vamos ver aqui então. Opa, caiu para cá. Vamos jogar para dentro aqui. Ele tirou 3 mais, né, mais o 2 de intuição e tirou 5. Então ele pega, segura na mão e se concentra, né, pessoal? E ele não sente nada. Não sente nada naquele amuleto, né? E só que, né, diz aqui que essa alma começa a falar com quem o segura, né? Então, de repente ele escuta uma voz vindo do amuleto e a pergunta é o que será que essa voz fala, né? Eu vou rolar aqui nas tabelas, né? Vamos rolar aqui, eu tenho uma tabela aqui de... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho uma tabela de assuntos, tá? E de ações, tá? Então, vou rolar aqui nas duas, tá? Então, temos 4 e 3. Um assunto aqui, 4, 3, alquimia. Então, ele fala alguma coisa sobre alquimia, né? E uma ação aqui para a gente combinar e fazer alguma interpretação. 4 e 3 de novo, pessoal, é isso? É ação 4 e 3. Cruzar. Então, pessoal, pode ser o que? Combinar, né? Combinar elementos ali. Ele começa a falar que é preciso combinar alguns elementos, que se combinar esses elementos pode ser que ocorra alguma coisa, né? Vamos perguntar aqui de novo, né, no assunto, tá? Que agora fiquei curioso, né? Eu quero saber o que se combinar certos elementos de alquimia, o que tipo de coisa pode acontecer. 4 e 3, o pessoal tá viciado esse dado, né? Tá bem viciado, né? Vamos chacoalhar mais aqui? 5 e 4, vamos ver aqui. 5 e 4, festival, pessoal, festival. Ele fala alguma coisa sobre um festival, né? Onde certos elementos eram feitos e misturados. Ele claramente está falando desse templo, tá? E esses elementos ali misturados podem desencadear alguma coisa, mas ele não fala nada com nada ali, né? E ele vai falando, né? E aqui diz que são visões sobre o futuro, tá? Então eu acredito que ele vai começar a falar coisas aí meio, né, malucas, que vão começar a falar coisas do que vai acontecer, tá certo? E ele não pode ser quebrado, tá? E nós temos que nos lembrar disso. Vamos ver se nós conseguimos nos lembrar aí no decorrer do jogo. Então, o Barael, ele deixa ali aquele templo, né? Coloca ali no bolso, né? Esse amuleto, ele achou interessante, apesar de não ter entendido por que ele falou aquelas coisas, mas como ele está falando de coisas que vão vir para o futuro, apesar do Barael não saber, né? Porque ele não passou no teste, então ele sabe que ele falou que preciso combinar algumas coisas e que um festival, né? Um festival está para acontecer, alguma coisa assim. Né? O que seria esse festival? Seria alguma festa sagrada, né? Que ocorria naquele templo que tá chegando o dia, né? De repente um eclipse, alguma coisa assim, né? Então nós voltamos aqui para o centro dessa peça. Eu vou rolar novamente, né? Toda vez que nós entrarmos aí numa peça, eu vou rolar. E me digam, pessoal, o que vocês estão achando? Acham legais aqui esse tipo de pecinha para ir jogando e desbravando, né? Vamos lá, 5 e 4, 54. Vamos ver, vamos rolar aqui na tabela, né? E aqui, ó, 54. Temos aqui pegadas que não somem. Em ruas cobertas de poeira e lama ressecada, há pegadas frescas que nunca desaparecem. Algumas parecem de pessoas comuns, mas há também marcas de garras ou pés impossíveis. Seguir esses rastros pode levar a lugares perigosos ou revelar segredos há muito enterrados. Caramba, pessoal, então o Barael ele chega ali na esquina, né?
Acabei tirando aqui um pouco a câmera do lugar. O Barael, ele chega na esquina ali, pessoal, e ele percebe que tinha uns rastros. Quando ele passou ali a primeira vez, né, ele ficou olhando aquela espada ali no canto, né, que continua cravada lá, mas não tinha percebido essas pegadas, né. E essas pegadas, né, a minha pergunta pro oráculo se vai para cá ou para cá, né, de 1 a 3 vai vir nessa direção aqui, vamos ver. 4, então tá descendo, né, ele vê que aquelas pegadas descem, né, na direção sul. Ele tá achando muito estranho aquelas pegadas que ele não consegue definir. Parecem pegadas humanas, mas ao mesmo tempo parece que é alguma outra coisa, né, pessoal? Vamos ver que tipo de cidade que vai vir aqui. Então temos aqui um tipo de cotovelo, né, pessoal? E aqui era um antigo bar, né? Tá marcado ali um antigo bar. Então ele vai seguindo aquelas pegadas, né? E vamos ver aqui, né? Vamos rolar na tabela do oráculo aqui das cidadelas para ver o que a gente tem, né? Então temos aí 52. Vamos ver aqui, pessoal. Pinturas e murais esquecidos. Algumas paredes trazem afrescos, pinturas ou gravuras que representam a vida da cidade antes de seu colapso. No entanto, ao observá-las por um tempo demais, certos detalhes parecem se mover. Algumas mostram figuras sem rosto, outras apresentam cenas que nunca deveriam ter acontecido. Caramba, pessoal, olha que coisa sinistra, né? Ele olha aqui de repente bem para essa parte aqui mais escura, né? Ali tem meio que um beco, né? Um murinho ali e tal. E ele olha ali, né? E observa ali um mural, né? Um mural que foi feito ali com cenas ali do cotidiano da cidade de muito tempo atrás, talvez até um século atrás. E ele começa a olhar ali, parece uma cena estática, né? Aquela pintura meio desgastada, né? Com tons ali meio ocre, meio rosa, meio salmão, assim, né? Desbotado, e tons meio amarronzados também. E claramente são pinturas muito antigas, né? Que a pigmentação ali já está quase desaparecendo, mas ele fica ali hipnotizado pelaquela cena, né? E ele percebe que os rastros, né, que ele viu terminam justamente ali naquela cena. E ele olhando ali aquela cena, é, aquelas pessoas elas estão fazendo alguma coisa ali, né? A minha pergunta aqui pro oráculo, vamos perguntar aqui, fazer na tabela aqui uma ação, né? Que tipo de ação aquelas pessoas estão fazendo, né? 5 e 2, vamos ver aqui. 5 e 2, descobrir. Então elas estão descobrindo algo, tinha algo encoberto ali, elas estão levantando um pano negro assim, né? E embaixo desse pano negro, nesse desenho, tem uma gaiola. Mas quando ele olha para isso, no desenho está coberto. Mas, como dizia ali, né, no texto, o desenho parece que está se movendo, aquela pintura parece que está se movendo. E ele vai vendo aquele pano negro se levantando, né? Aquele véu negro que está encobrindo aquela gaiola se levantando. E ele vê a gaiola. Só que a gaiola, pessoal, tá vazia. Tá vazia e a porta dela tá aberta. E os rastros terminam ali. No que ele olha para os rastros, pessoal, os rastros não estão mais indo na direção da gaiola, mas na verdade vindo dela para fora. E quando ele percebe que na verdade ele estava seguindo para o começo dos rastros e não para o final, ele pensa, né, que talvez aquilo que ele estava seguindo não esteja para frente, mas sim para trás, nas costas dele, né, pessoal? E ele vira assim com tudo, né? E aqui eu vou fazer um teste de intuição, né? E eu diria que nós vamos encontrar alguma coisa agora, né? A minha pergunta é se ele percebe, né, que existe algo atrás dele, né? E na verdade a primeira coisa que eu vou perguntar para o oráculo é se existe algo atrás dele. E eu vou fazer essa jogada já com um modificador, que eu acredito que sim, né? Que existe algo sim, que está ali, presente, né? E então eu vou colocar um mais um, tá? Então, se der sim, tá? 4, 5 ou 6, um resultado 4, 5 ou 6 ou mais, a gente tem um sim, tá? Eu vou colocar um modificador de mais um, vamos ver.
4, né? O 4 já foi suficiente, né? Mas deu 5. Modificador mais um aqui. Então, sim, pessoal, tem uma criatura. Mas, será que ele percebe? Vamos fazer um teste de intuição. Como ele tá, né, tenso, né? Olhou aquilo ali, já chegou a essa dedução. Eu diria que ele tem uma grande chance, tá? De acertar. Tirando 6, tá, pessoal? Ele consegue. Então, vamos lá. 5, né? Nós temos 2 de intuição. Então, 5, 6, 7. Conseguimos, né, pessoal? Então, ele consegue. Ele imediatamente, ele se vira, né? Ele se vira, olhando para o norte, para a rua, né? Para lá. E a pergunta é agora, né? Que tipo de criatura é essa? Então, nós vamos rolar aqui 2 dados, tá? E eu vou procurar aqui na lista de criaturas para a gente ver, né? E vamos ver se nós levamos sorte, né? Se nós vamos ter que fugir, se o Barael vai ter que sair correndo, tá? Ou se ele vai enfrentar essa criatura. Vamos ver. Então, vamos de 63, tá? 63 não vai ser muito fácil não, hein? Quanto mais pro final, né? Mais difícil é. Deixa eu rolar aqui até o final da tabela onde nós temos os adversários, tá? Então aqui, pessoal, 64, não, 61, 63, tá? Senhor, né? Senhor das Correntes. Caramba, pessoal, Senhor das Correntes, quase impossível de derrotar. Vamos ver qual que é desse inimigo aqui. Um ser coberto de correntes enferrujadas, que arrasta presas para um destino pior que a morte. Sua presença trava portas, prende sombras ao chão e faz qualquer armadura pesar o triplo. Quando aparece, todas as velas e fontes de luz tremulam, como se estivesse prestes a apagar. Caramba, pessoal. Então ele sente aquele clima pesado, né, pessoal? Muito pesado. E ele olha, né, como a descrição nos falou ali, um ser coberto de correntes enferrujadas, tá? E eu não vou ter nenhuma miniatura aqui para representar bem ele. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa que possa ser bacana. Pessoal, realmente eu não vou ter nada aqui nesse sentido, tá? Vou colocar esse colosso de bronze aqui para representar aí o Senhor das Correntes. Diz aqui que ele é quase impossível, tá? Então eu diria que não tem como nós enfrentarmos ele, tá? A sua presença trava as portas, tal. Então correr para dentro de um lugar talvez seja muito difícil também. E a única saída que nós temos é fugir para cá, tá? Eu acredito que ele está aqui. E nós vamos fazer testes para ver se ele nos persegue. Mas vamos abrir uma para cá e vamos fugir para cá, pessoal. Já estamos em mais lençóis. Nem encontramos o vampiro que nós viemos buscar aqui, né? E já estamos sofrendo, tá? Então, o Barael, ele começa a correr ali desesperadamente. E entra ali, ele vê ali que é uma rua que faz um L, né? E então ele chega ali até a metade da rua. Vamos lá, né? Vamos ver o que tem nessa parte da cidade. Tá? Vamos fazer assim, ó, 53, né? Acho que nós já tiramos 53, se não me engano, né? Se não me engano, era um artefato, né, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui, achar onde que tá. Não era o artefato que nós tínhamos pego, né, pessoal? Era 52, né? Pintura imoral. 53. Bonecas e brinquedos abandonados. Caramba, hein? Agora é brinquedos assassinos aqui a coisa, né? Casas antigas, praças e becos escondem brinquedos antigos deixados para trás pelas crianças da cidade. Algumas bonecas ainda sussurram palavras incompreensíveis ou têm rosto que parecem ter mudado ao serem observadas de novo. Em alguns lugares, os brinquedos ainda estão organizados como se alguém tivesse estado ali recentemente. Pessoal, quem jogou aí o Resident Evil Village, né, pessoal, deve ter passado aí pela aquela parte da casa lá que era cheia de bonecas e tal. Era bem sinistro, né? Então, pessoal, olha, ele olha essa parte da rua aqui e tem várias vitrines. E essas vitrines ali tem algumas bonecas ali de porcelana e elas têm aqueles olhos de vidro. E conforme ele vai andando ali meio correndinho, né? Porque ele tá fugindo ali daquele senhor das correntes, parece que as bonecas elas estão acompanhando, né?
olhando ele ali de longe, né? E a minha pergunta é se elas tomam alguma ação, alguma atitude, tá? Se elas fazem alguma coisa ali, atacam ele, alguma coisa assim, tá? Eu vou perguntar por oráculo. Eu acredito que não, né? Porque são formas ali apenas, talvez uma energia sombria que domine, né? Aqueles brinquedos. Mas vamos ver, né? Vamos perguntar por oráculo. Eu vou colocar um modificador de -1, tá? Nesse teste. Deu 2, o modificador -1 deu 1, né? Então, não. Então, a resposta é não, elas não atacam, né? Para nossa sorte, né? E o Barael, ele continua correndo. Vamos ter que correr, pessoal. O problema é assim, né? Para sair da cidade, agora eu já estou pensando em sair, né? E a gente tem que sair aqui por onde nós entramos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar para o oráculo se, né? Se o Senhor das Correntes, se ele vem nos perseguir, se ele nos percebe, né? E se ele vem nos perseguir, tá? Eu acredito que sim, então vou colocar o modificador de +1, tá? Então 4 foi para 5, né? Então sim, ele vem, né? Não é um sim tão enfático, mas sim, ele vem, ele se move aqui pro próximo, né? Nós vamos ter que dar um jeito de contornar ele, fazer alguma coisa, né? De item que eu tenho aqui, e aonde ele tá aqui, eu vou considerar que ele afeta aqui um quadrante aqui em volta, tá, pessoal? Então, aqui, por exemplo, as portas ficaram todas trancadas automaticamente, né? Ele tá chegando perto, assim como luz, né? Qualquer tipo de fonte de luz. E nós estamos aqui andando na escuridão, tá? Essa cidade tá num breu danado aqui, mas nós temos magia de luz, então isso pode ser útil, tá? Em um último momento, talvez nós usemos isso, tá? E nós temos sorte também, eu tenho que gastar essa sorte, isso pode me ajudar. Vamos abrir mais um, tá ficando muito para baixo aqui, deixa eu jogar para cima essas peças, vai aparecer aqui na câmera, né? Então vamos lá, vamos alinhar aqui. Aqui é tipo de um templo, né? Um templo religioso, talvez seja uma boa ideia, né? Se refugiar aqui nesse templo, né? Mas vamos ver o que nós temos aqui, tá? Eu vou usar o azul aqui como o primeiro número. Então é 32, 32. Não caiu esse 32, pessoal? Eu tenho essa impressão, né, que já caiu alguns números. Não era um artefato? 32 é um artefato mesmo, mas não é o que nós tínhamos. A máscara do último rei. Um adorno dourado com marcas desgastadas pelo tempo. Quando usada, permite ver o que os antigos moradores viam antes da queda da cidade. Algumas visões revelam segredos ocultos, mas outras são tão aterrorizantes que podem enlouquecer quem as testemunha. Em certos momentos, a máscara move-se sozinha, tentando se encaixar no rosto de alguém. Caramba, pessoal. Então ele acha ali, né, nesse templo aqui, né, tem um templo, ele entra ali no templo, pensando talvez em se esconder, e ele vê que tem uma máscara ali ritualística. Ele vê essa máscara ritualística, né? Deixa eu pegar alguma coisa aqui, de repente pode ser isso aqui, ó. Então é como se fosse uma máscara em forma de crânio, é uma máscara ritualística, e ele olha ali para aquela máscara, e ele pensa assim, caramba, eu podia, né, ver se essa máscara tem algum tipo de poder, alguma coisa assim, então vamos fazer um teste de intuição, para ver se ele descobre informações ali que eu li para vocês sobre a máscara, tá? Ele tirando aí 6 ou mais, nós conseguimos. 3 não conseguiu, né, pessoal? Ele não é muito da magia, tá? Nós já percebemos isso. Ele pega a máscara na mão, né? E a minha pergunta é se ele coloca ou não. Como ele não descobriu nada sobre ela, eu vou dizer que não. Que ele vai dizer não, tá? Então, vou colocar um modificador de -1 aí, porque eu acho que ele vai dizer não. Mas vamos ver o que ele decide, tá? 3, então ele decidiu que não mesmo. Pessoal, eu faço muito disso, principalmente quando a gente está jogando aventuras prontas, tá? Muitas vezes nós sabemos de antemão certas informações que o personagem não deveria saber, tá? Então, eu faço testes para ver se ele descobre. E também, né, pessoal, eu pergunto por oráculos qual que seria a atitude dele, tá? Isso acho que deixa o jogo mais interessante quando nós sabemos de coisas que, né, que o personagem não deveria saber.
Então vamos lá, pessoal. Essa máscara, ele não resolve não pegar ela, tá? Então não vamos nos preocupar mais com ela, não. Só que eu perdi um tempo aqui, né? Eu acho que o nosso inimigo ali, nós escutamos aí o som de correntes arrastando pelo chão, tá? Para nossa sorte não era um beco sem saída, senão nós teríamos que enfrentá-lo. Então nós corremos para essa direção aqui. Eu vou tentar fugir para cá. Vamos ver se nós demos sorte aqui de contornar, né? Antes que acabe aqui os nossos... Ó, só porque eu falei, pessoal. Então caímos numa rua sem saída aqui. Caímos num beco sem saída. E será que aqui vai ser o fim do Barael, pessoal? O que vocês acham? Vamos ver o que nós encontramos aqui. 56, caramba. 56, vamos lá. Autômatos silenciosos. Nas partes mais antigas da cidade ainda há máquinas ou estátuas articuladas que permanecem inativas. Algumas delas, ao serem tocadas, se movimentam levemente, como se ainda tentassem cumprir sua antiga programação. Outras guardam mensagens enigmáticas, repetindo frases como "o ciclo não pode ser quebrado" ou "ele ainda está aqui". Caramba, pessoal, olha só, encontramos ali algumas estátuas ali espalhadas, né? E é um final de rua, né? Um beco sem saída, algumas casas ali meio caóticas ali, né? Meio bagunçadas. E ele olha ali, né? A minha pergunta é, ele vai tentar tocar nessas estátuas ali, né? Vamos ver. Não, ele nem chega perto, né? Ele fica meio desconfiado, né? E não faz nada. Mas nós temos um problema, né? Vamos ver pro turno aqui da criatura de correntes, do senhor das correntes, e ele vem arrastando aquelas correntes, aquele som, né, que vai aumentando. O Barael, ele é um guardião da luz, né? Ele é um juiz inquisidor. Então ele decide que vai ter que enfrentar essa criatura e provavelmente ele vai perecer aqui, mas vai fazer o que, né, pessoal? Antes viver lutando, né, do que, né, pessoal, perecer com medo. Então ele tem um código de honra. Mas, né, me lembrei que ele tem aquele colar que prediz o futuro. E vamos ver se o colar fala alguma coisa para ele, né? Ele começa a gritar ali alguma coisa no ouvido dele, tá? Vou colar aqui em assunto, em ação, pra gente ver, né? Um primeiro em assunto aqui. 2 e 1. 2 e 1. Ele fala sobre um castelo. Ele começa a gritar o castelo, né? E vamos ver uma ação aqui. 56, né, pessoal? 56. 5 e 6. 6. Levar ele pro castelo. Então ele diz, temos que levar ele no castelo, alguma coisa assim, né? O colar começa a gritar que tem que levar pro castelo, alguma coisa assim, mas que castelo, né? O cavaleiro, ele fica pensando, que castelo? Eu tô aqui num beco sem saída, né? E você me diz que eu tenho que ir para um castelo, né? O que tá acontecendo? Como me dar elementos, ir para um castelo. E é isso, pessoal. O que nós vamos fazer, né? Deixa eu ver a ficha aqui do meu personagem. Nós temos luz. Eu acho que luz seria bom. Esse senhor do escuro, eu diria que essa criatura de correntes, como ela apaga as luzes, que conforme ela vai se aproximando, eu diria que ela sofre mais com luz. Primeiro vamos criar aqui as estatísticas dela, né? Aqui o jogo não nos dá nos dá as características, né? Nos fala aqui que, né? Até coloca aqui como sendo aqui de 2 níveis aqui de dificuldade, quase impossível, né? Que a sua presença trava portas, tal, então não tem como a gente fugir para dentro de nenhum lugar, né? E todas as velas fonte de luz tremulou. Fosse aqui considerar, né, o Dados e Mapas RPG um adversário muito difícil, tá? Eu diria que seria aí em torno de 2d6 de vida, tá? Eu vou rolar isso, porque ele tem 2 pontos vermelhos aqui, né? Então eu vou considerar cada um dado. Então esse aqui vai ser os pontos de vida dele,
tá? Então ele tem 5, 6, 7 pontos de vida, tá? Então vamos considerar isso, vou deixar aqui no cantinho. E o ataque dele, né, pessoal, vai ser, vou colocar aqui um D6, né? Vai ser um dado de D6 dados, que é bastante, tá? Pode causar até 6 pontos de ataque, acrescido aí de 1 ponto, tá? Então ele pode nos liquidar aí com 1 ou 2 ataques aí já nos liquidar, tá? Mas vamos tentar enfrentar ele, né? Uma hora, né, pessoal, nós temos que enfrentar o perigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro rolar aqui uma magia. Eu tenho magia de luz, tá? Eu vou fazer um clarão de luz e vamos ver se isso afeta ele de alguma forma, tá? Eu vou rolar aqui. Eu preciso tirar 6 ou mais para acertar. Vamos ver. 4, 5 ou 6 na tampa, pessoal. Então o Barael, ele levanta a espada de prata dele e evoca para os senhores da luz. E um clarão de luz aqui sai da espada dele, assim, e brilha, assim, uma luz, parece o dia. Parece que virou o dia. E nisso o senhor das correntes, ele fica meio atordoado, né? Isso nos dá uma vantagem, tá? Eu vou jogar a próxima jogada aqui com vantagem, tá? E nós corremos ali, o Barael, ele corre, né? Corre ali desesperadamente, né? Com a sua espada de prata, né? E desfere ali um golpe, né? Contra, né, o senhor das correntes, né? Opa, caiu um para fora aqui. Vamos jogar de volta, pessoal, senão não adianta, né? Caiu para fora, não vale, né? Então vamos lá, ele desfere ali um golpe, né, pessoal? Agora sim, né? O pessoal vai dizer que eu roubei ali bonito, né, agora, né? Para não dizer que eu não, né, que eu roubei também, tirei 2, 6 também, né, pessoal? Eu vou jogar de volta, tá? Vamos ser justos, né? Caiu um para fora ali, mas um tinha dado 1, né? Um dos dados tinha dado 1. Vamos jogar de volta, vamos ver. Melhor de 3. Pessoal, mesmo assim, né? Conseguimos bem. Tiramos um 6 aqui, que é um acerto, né? Que dá duplo dano, tá? E a nossa arma, ela causa 3 de dano. Nossa espada de prata aqui, tá? Ela causa 3 de dano. Então nós tiramos 6 pontos, né? E por incrível que pareça, né? O senhor ali das correntes, ele fica meio atordoado sem saber o que aconteceu, né? Daquele golpe que nós demos. Tá, pessoal? No Dados e Mapas RPG, toda jogada de combate é feita apenas com uma jogada, tá? Uma jogada define tudo. Então não tem turnos, né, onde o inimigo ele vai me atacar. É sempre uma jogada que eu faço do combate. É uma jogada pro combate, tá? Não é um ataca, outro defende, assim por diante. É o combate simultâneo, tá? Se nós conseguimos superar o desafio, que no caso aqui é 6, até podia ser maior esse desafio aqui, mas vamos deixar 6 mesmo. Se nós superarmos esse desafio, beleza, a gente consegue acertar ele. Se nós não superarmos, aí é o contrário, né? O desafio daí o desafio que o inimigo nos ataca, né? Nos ataca com seu 1d6 de dano. Vamos ver aqui então. Então o Barael, ele passa a sua espada e imediatamente ele gira, né? E tenta cravar a sua espada ali entre as correntes que envolvem o corpo, né? Do Senhor das Correntes. E dessa vez ele não consegue, pessoal. Não conseguiu. E no que ele faz isso, o Senhor das Correntes enrola as correntes em volta dele, tá? E agora vem, pessoal. Agora vem. Ele joga aquelas correntes e começa a esmagar, né? O Barael, causando aí 4 pontos de dano. Você vê como é duro, né, pessoal? Nós temos 8 pontos só de vida, tá? Então já foi metade do nosso ponto aqui, um ataque só, né, que nós sofremos, né, pessoal? Um ataque aí, essa criatura aí, terrível, já nos começa a nos esmagar, e nós estamos nessa situação ali, sendo esmagados, tá? Sendo esmagados por esse colosso, né? Mas a espada, ela tá assim, meio que para fora, assim, e ele tenta novamente, né, fazer ali um movimento para tentar, né, derrotar essa criatura. E vamos lá, pessoal, nós temos que tirar 6 ou mais. E dessa vez eu vou usar a sorte. Eu esqueço de usar a sorte, né? Então nós usamos magia, né? Deixa eu já até anotar aqui. Tá, a gente usou um ponto de magia e eu vou usar aqui agora um ponto de sorte, tá, pessoal? Então nós tínhamos 3 pontos de sorte, agora 2, magia agora 5, tá?
E vamos lá, o que o ponto de sorte faz, pessoal? Eu vou aumentar um, tá? Eu vou aumentar um. Então, eu já começo aqui nesse ataque aqui, eu ataco com 2, então é 3, tá? Eu preciso tirar pelo menos um 3. 4, aí beleza, aí conseguimos, pessoal. Conseguimos, tiramos 3 pontos de dano, então ele consegue, ele empurra ali, consegue, o seu braço sai da corrente, né? E crava ali nessa criatura, e essa criatura, assim, sai uma sombra negra, assim, e aquelas correntes caem, assim, no chão, né? Caem no chão, e o nosso querido amigo aí, o Barael, ele consegue derrotar aí o Senhor das Correntes, tá? Alguns vão dizer que ele usou algum tipo de conhecimento oculto, porque é impossível derrotar esse Senhor das Correntes, mas o Barael, ele, como um juiz inquisidor, ele conhece coisas e tem poderes que vão além aí, né, da maioria dos mortais. E é por isso que ele está caçando aí um Lorde Vampiro. Bom, ele descobre, né? O Barael, ele descobre aí, visitando a cidade, que não é por aqui, né? Que o vampiro está. Mas, né, esse colar que ele encontrou, ele deu uma grande pista para ele, que esse, provavelmente, o vampiro ele está em uma parte, uma região da cidade onde tem um castelo, né? E nós temos aqui, por sorte, né, pessoal, sei lá, eu comprei a próxima carta e era o castelo mesmo. Então nós chegamos aqui em uma fortificação ali, que é tipo um castelinho, né? Eu desenhei bem simplesinho aqui, só para representar mesmo, né? Então aqui é como se fosse a entrada do castelo. E ele chega e ele olha ali, né, para a entrada do castelo. E será que o Lorde Vampiro está ali dentro, né? Então ele chega, a primeira coisa que nós vamos ver é o portão aqui, se ele está aberto, se ele está fechado, né? Eu tenho aqui uma tabela aqui de trancas, né? Então vamos ver aqui, vamos rolar um D6 para ver. 3. É uma tranca simples, tá? Uma tranca simples, a gente usa intuição também para fazer esse tipo de jogada, tá? Então eu preciso tirar 5 ou mais para conseguir. Tirei 4 mais 2 que eu tenho de intuição, 6. Então ele consegue, né? Ele dá uma mexida ali, ele consegue abrir os portões e ele entra lá para dentro, né? E vai explorar ali esse castelo, né? Essa parte de dentro ali do castelo. E aí seria legal se nós tivéssemos, né? Uma versão dessa, né, pessoal? E de interiores, né? De masmorras e tudo mais. Mas eu vou deixar para outro dia, tá? Para terminar, já deu aí 47 minutos, né? Ou será que nós exploramos o interior? Deixa eu ver, pessoal. Eu vou pegar aqui. Vou usar aqui esse grid aqui mesmo, né? E vamos explorar aqui como se fosse, né, uma masmorra aqui, onde cada quadradinho desse vai ser tipo uma sala, tá? Só pra gente conseguir ver se a gente acha aí essa criatura, né? Esse vampiro aí que nós estamos buscando, né? Vou colocar aqui alguma coisa aqui só para trancar um canto aqui. Então ele entra assim no castelo. Não é bem um castelo, parece meio uma fortificação. E vamos ver o que que ele, será que ele, o que que ele tem ali dentro, né? Que tipo de tem alguma coisa que ele, vamos fazer uma busca, né, pessoal? Vamos fazer uma busca aqui. Eu tenho aqui algumas tabelas que eu fiz, 6. Vamos ver aqui na busca. Ele acha um tesouro, pessoal, um tipo de tesouro. Tem um baú em um dos cantos ali, né? Um baúzinho, né? Deixa eu ver se eu acho um baú aqui. Então aqui, bem no cantinho aqui, tem um baúzinho, né? Então ele olha ali um baú ali no canto e tal, mas ele tá bem receoso, tá? Tá bem receoso. A minha pergunta é, tem alguém ali na sala junto com ele? Vamos ver. Não, não tem. Não tem nada, mas mesmo assim ele vai caminhando ali, né? Bem tranquilo e tal. Até que ele chega ali, né? E ele vai tentar abrir esse baú. Vamos ver como que tá essa tranca. 4, né? Tá aberto, né? O baú tá aberto, né? 4 é aberto. Então ele abre o baú, né? E vamos ver que tipo de conteúdo tem ali dentro, né? Desse baú, né? O que será que tem, né? Algum tipo de item? Eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3
é uma pista, né? É algum tipo de pista, porque ele tá procurando, né, o vampiro. E 4, 5 e 6 é algum tipo de item, tá? Que pode ser alguma coisa mágica, vamos ver. Então caiu 5, é algum tipo de item. Vamos ver, o item também pode nos trazer, né, pessoal? Algum tipo de pista, né? Às vezes é um item que o vampiro deixou por ali, 5. Opa, preciso de mais um dado aqui. 5 e 1. Cadê os itens? É um perfume. Tem um frasco de perfume, pessoal. Um frasco de perfume. Vamos perguntar pro oráculo, tem algum poder mágico esse frasco? Não. Ele não sente nada, não percebe nada. É um frasco de perfume. E então ele fica olhando para aquele frasco de perfume ali, né? E a minha pergunta é se acontece alguma coisa agora ou se ele não encontra nada ali dentro, tá? Se acontece alguma coisa é 4, 5 ou 6. Vamos ver? 6. Pessoal, agora eu acho que o vampiro ou o vampiro chegou ou outra coisa, tá? Vamos decidir um dos dois, né? Então, eu diria que deve ser ali a morada do vampiro. E nesse momento o colar começa a falar alquimia, né? Combinar coisas e tudo mais. Ele estava falando de tudo isso. Falou do castelo, né? E, e agora ele começa a falar alguma coisa assim, começa a gritar, né? Porque dizia ali que ele ia ficando cada vez mais, né? Gritando cada vez mais, ele começa a gritar desesperado, né? Começa a gritar alguma coisa, né? E vamos ver o que ele grita, né, pessoal? Vamos ver aqui no oráculo. Deixa eu voltar aqui nos assuntos, né? Vamos ver o que ele grita aqui. 4 e 2. 4 e 2. Feira. Ele começa a gritar sobre uma feira, sobre um festival. De novo, pessoal, de novo, uma ação, né? 3 e 3. 3 e 3. Atravessar, né? Ele precisa passar pelo festival, precisa passar por aquilo, né? O que é esse festival, né? Quem está organizando esse festival? Eu vou perguntar agora, né, por oráculo, se essa outra presença aí na sala, se é o vampiro, né, 4, 5 ou 6, ou se é outra criatura, tá? É mesmo o vampiro, pessoal. Então ele vê assim um morcego passando assim, batendo suas asas assim, e de repente se materializa ali aquele Lorde Vampiro em um dos cantos da sala, ele se vira, né? E de repente o Barael fala assim: Maldito! Eu te procurei por todos os cantos da terra e finalmente te encontrei. E o Lorde Vampiro, ele não dá trégua, né? Ele já vem pra cima, né, do Barael. E ali vamos começar o nosso embate, né, pessoal? Eu tenho ainda pontos de magia, né? Primeiro eu vou rolar aqui. Eu vou colocar que o vampiro ele tem 3 dados de vida. Tá, vamos ver. 5, 6, 7, 8, tá? Eu vou usar 2 dados aqui marcando 4. Que fica mais fácil, tá? Esse aqui eu tiro fora. Tá? E ele vai ter um ataque com 2 dados. Que vai ser praticamente mortal para nós, tá? Deixa eu pegar outro... Deixar os pretinhos aqui para ser os dados de ataque. Se ele tira 2, 6, né? Se ele tira 1, 6, já nos derrota, né? Porque nós temos só 4 pontos de vida. E nós temos 5 pontos de magia. Eu vou tentar fazer um movimento aqui para... De um ataque mágico, né? Luz é uma coisa que os vampiros realmente não gostam, né? Que chega até a queimar a luz solar, né? Chega até a queimar a pele aí do vampiro. Então, nós vamos primeiro fazer isso para ver se nós temos algum tipo de vantagem. Eu diria que agora os desafios vão ser de 7 para cima, tá? Essa magia em si não, porque ela não depende do inimigo, tá? Para ser ativada, então vou colocar ali que seria 6. Ou que seria 7, pessoal, acho que seria 7, né? O correto seria 7, tá? Eu vou usar um ponto de sorte aqui, tá? Agora só tem um ponto para mim incrementar, tá? Então vou subir em 1 esse ataque. É tipo um ataque, né? Então ele levanta a sua espada de prata e evoca ali as forças da luz e faz ali brilhar um sol do dia, né? Vamos ver se vai dar certo. 2, não, ele não consegue, pessoal. Ele faz ali, né? Um clarão vem,
Só que imediatamente, né, esse vampiro, as sombras, né, que cercam ele são tão intensas que meio que ofuscam aquela luz e imediatamente aí vem um contra-ataque, tá? Porque como eu fiz um ataque mágico, né, já tá valendo ataque, então imediatamente ele já rola o dano em mim, tá, pessoal? É assim mesmo. Esse joguinho que eu tô desenvolvendo, ele é bem direto, tá? Ele é bem direto e acaba sendo às vezes mortal, porque você errou o ataque, imediatamente você recebe o contra-ataque. Vamos lá? Vamos ver o que vem aí. 6 pontos, pessoal. Então é isso. O vampiro, ele vem com tudo, né? Em cima do Barael e morde ali seu pescoço ali, dilacerando ali. E é daquele jeito, né, pessoal? Não vou nem narrar aqui, né? Porque capaz aí até a plataforma não gostar muito. Mas vocês imaginam aí a situação que foi feita. E o Barael, ele cai, ele desfalecido, né? E assim terminou a nossa aventura, né? Em busca aí desse Lorde Vampiro. Quase conseguimos, né? O Barael quase conseguiu aí pegar o Lorde Vampiro, mas não conseguiu, né? E sem falar que tá vindo ainda, né? Aquela criatura tá andando por aí. Ah, não, nós derrotamos ela, né, pessoal? Tinha até esquecido. Mas é isso, pessoal. Já tá tarde aí, né? Já deu quase 1 hora de vídeo. Espero aí, se vocês assistiram até aqui, comentem aí o que vocês acharam. Vocês gostam aí de aventuras com vampiros? Tá? E eu pretendo até colocar vampiro como um personagem jogável aí no jogo aí. Eu acho que vai ser bem legal. Tá certo? Fiquem todos bem e até mais.